no texto que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 22, dos versículos 9 até o 14. Gênesis 22, de 9 a 14. Gênesis, na porção do capítulo 22, dos versículos de 9 a 14, a versão que eu tenho usado aqui, a revista e atualizada. O texto diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, arrumou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Respondeu-lhe: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra em plena liberdade, em nossa língua, com todas as condições de compreensão que na humanidade nos é possível. Mas precisamos mais do que isso. E o Senhor bem sabe que carecemos do teu Santo Espírito para compreendermos além dos fatos, além da história, além do que é ensinado. Precisamos que o teu Santo Espírito nos dê a justa compreensão espiritual, que transforma o nosso modo de pensar, transforma os nossos corações, sentimentos, emoções, e nos permite agir de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Senhor nos abençoe com o pão do céu. Pedimos que o Senhor nos alimente e que assim sejamos todos agraciados pela visitação do teu Espírito nesta noite aqui. Ajuda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. A ceia do Senhor é celebrada uma vez por mês nas nossas igrejas. Uma tradição chamada de reformada, como é a nossa, tem que lembrar que existem algumas variantes nessa celebração. As variantes se dão desde a maneira de entender essa celebração. Por exemplo, se nós entendemos que esses elementos, pão e vinho, se tornam de verdade a carne e o sangue de Jesus, doutrina conhecida como transubstanciação. Nós não cremos dessa forma. Também alguns poderiam dizer que, se valendo do texto bíblico, em memória de mim, nós celebramos algo muito parecido com a Páscoa judaica, que tinha o fim de trazer à memória o sofrimento e a escravidão. Assim foi celebrada aquela Páscoa, fazendo com que, comendo pães sem fermento e provando as ervas amargas, nós lembrássemos da amargura do sofrimento que o nosso povo viveu. Uma lembrança. Também não cremos só assim. Também não cremos que os elementos em si, ao passarem pelo ritual, rito previsto pela palavra de Deus, não invenção nossa, um rito simples, oração. Uma mera oração, abençoando pão e vinho. Esses elementos não se tornam
mágicos, místicos, com poder neles mesmos. Ou seja, ao terminar uma ceia, terminar o culto, alguém poderia pegar um cálice desse e colocar sobre a ferida de alguém e ele se curaria. Também não cremos assim. O que nós cremos é que se este ritual for administrado da maneira correta, da maneira que a Bíblia pede para ele ser administrado, Deus derramará bênçãos sobre aqueles que participarem de maneira decente. É um problema de Deus, é um problema espiritual. Quanto será de bênção? Não se sabe. Pode ser o volume que você imaginar e até mais. Nós cremos então numa administração mística, onde o Espírito de Deus opera através dos elementos e do rito. Nós chamamos isso tudo de meios de graça. Isso é um meio de graça. Uma graça que não está no nosso controle. Não sabemos o quanto Deus derramará da sua graça no coração de cada um. Mas sabemos que ao fazer, Deus derramará a graça, sim. Na Páscoa, nós costumamos lembrar com um pouco mais de ênfase desses elementos. Porque, de novo, na tradição reformada, alguns celebram a ceia todos os cultos. Em todos os cultos. Aliás, essa é a posição de João Calvino. Celebrar a ceia em todos os cultos. Exatamente por compreender que é um meio de graça necessário para o fortalecimento da vida espiritual da comunidade. Agora faça ideia naquela época, onde temos ainda em nossos dias, aqueles campos mais distantes, onde os pastores vão para administrar a ceia uma vez a cada 6 meses. Às vezes uma vez só ao ano. Mas não só os pastores vão. Às vezes os membros moram tão distantes, que eles conseguem frequentar a igreja uma vez a cada 6 meses. E não pensem no interior do Brasil, num lugar distante, entre os ribeirinhos. Não, meu querido, não pense assim. Não pense em Cabul, no Afeganistão, no Líbano. Não pensem na Jordânia, em lugares onde não é permitido a igreja, que é difícil achar igrejas. Não. Você tem isso hoje na Europa. Crentes que caminham 200, 300, 400, 500 quilômetros para poder participar de um culto, na única igreja que funciona mais perto da casa dele. Cheio de templos espalhados, construídos, vazios, sem ninguém. Pessoas que conseguem ir para o culto uma vez só. Me lembro ainda do testemunho da nossa irmã, missionária da PMT, na China. Veio para o Brasil prestar seus relatórios e pedir apoio. E no meio do seu choro, durante o culto, ao perguntarem para ela por que ela estava tão comovida, ela disse: faz 5 anos que eu não participo de um culto. 5 anos, sem poder participar de um culto. Essas dificuldades todas nos fazem lembrar que a ceia, ela tem um papel muito importante na educação do povo de Deus. Deveríamos levar isso mais em conta. No entanto, por vezes nós transformamos a ceia em algo muito familiar, muito próximo. E a nossa intimidade acaba estragando a relação. Você sabe do que eu estou falando. São aquelas pessoas que estragam o relacionamento por ultrapassar a linha do relacionamento. Porque é comum, é banal. Diáconos, por exemplo, que preparam a ceia, por ser algo rotineiro, preparar, cortar o pão, vão perdendo com o tempo a sensibilidade e a reverência para com o que estão fazendo. E fazem de qualquer jeito. Porque é comum, é banal. Perde o valor.
Assim como perdemos o valor pela nossa esposa. Estamos há 30 anos juntos, já não tem mais brilho, já não tem mais um tchan. Porque você deixou de observar o que Deus tem feito na vida dela. E deixou de agradecer a Deus por essa santa mulher que te suporta até hoje. Você achou que eu ia deixar barato, né? Não vou não. Eu gostaria de lembrar hoje, nesse domingo de Páscoa, algumas questões importantes sobre o preparo da ceia. Porque quando participamos da ceia, nós nos esquecemos que a ceia é uma dádiva de Deus, através de Cristo, ao nosso coração e à nossa vida. Mas nós também devemos lembrar que a ceia tem um preço. E esse preço, apesar de nós não podermos pagá-lo, graças a Deus por Jesus Cristo, como diria o apóstolo Paulo, ainda que nós não possamos pagá-lo, e ele já esteja pago, existe uma resposta para isso que nos foi feito. E eu acho que muitas vezes nós esquecemos da resposta. Nós sabemos que é importante, sabemos que é um milagre de Deus, sabemos que Cristo morreu, que Cristo sofreu, que Ele se entregou por nós, mas paramos aí, numa gratidão que não gera em nós nenhuma resposta, apenas obrigado, valeu, mas não nos muda, não mexe com o nosso comportamento. E aqui talvez esteja um dos maiores problemas de quando você tenta viver a vida de fé e não percebe que está se tornando um religioso. Você vai fazendo as coisas por fazer. A Páscoa deveria ser para nós, certamente, a data mais sublime de todo o calendário e memória cristã. A data mais profunda, a data onde você deveria guardar tempo, jejum, quietude, solitude, meditação, louvor. É uma data especial. É como olhar para a sua esposa, para o seu filho no dia do aniversário e dizer: e aí, está de aniversário hoje, hein? Espalha todo o cabelo dele e vai trabalhar. É o dia do nascimento do seu filho. Herança do Senhor, bênção do Senhor. Feliz o dia que essa criança nasceu. É um dia especial, não é um dia qualquer. É um dia que merece atenção, gratidão, entrega. É um dia de sentar com o seu filho, abraçá-lo e dizer: filho, vamos olhar aqui na palavra o que é que Deus diz a respeito do seu nascimento. E escolha. Os textos têm abundantes. Tem textos aí para pelo menos uns 40 aniversários. Para você pegar com o seu filho e dizer, já com o seu filho mais velho, casado, bombado, e dizer: filho, vem aqui, tem um texto aqui para você, meu filho. Hoje eu quero compartilhar com você essa passagem das Escrituras para te dizer o quanto eu louvo a Deus pela sua vida. Merece esse tempo. E às vezes a gente vem para a igreja só pelo rito. Semana passada eu não vim, mas hoje tem ceia. Aí tem que ir, né? No dia de ceia tem que ir. Nos outros dias dá para faltar, mas no dia de ceia não dá. Por que não dá? Porque só tem no outro mês. Aí eu começo a ficar em débito com o Yahvé. Então não dá. Então é melhor ir hoje, paga a conta, e depois os outros domingos eu posso até faltar. A gente corrompe completamente o sentido. E aí você deve estar pensando comigo, o que é que tem a ver o texto de Abraão, né, com a ceia? Segundo um dos meus professores, quando a gente pensa em sermão, às vezes a gente também pergunta isso, né? O que eu vi nesse lugar aqui que eu não entendo? Eu espero que vocês entendam melhor do que eu. Mas eu queria que você olhasse para essa passagem, pensando que, ao participar dessa mesa, você deve lembrar
do que ela significa. Você deve participar dela de maneira digna. E você deve se comprometer com ela como resposta de fé. Não é só estar doente, invadir a farmácia, pegar o remédio e ir embora. Não. É olhar para o médico que te curou e dizer: muito obrigado, não tenho como lhe pagar. O que é que o senhor quer que eu faça? Comprometimento. Reparem você que o texto que é conhecido tem a ver com o momento em que Abraão já está com o seu filho da promessa nascido, grandinho. Então Deus lhe dá uma ordem: pegue o seu filho, afaste-se, e no determinado local que eu te indicarei, você vai sacrificar o seu filho a mim. A história em si já é por demais dramática. Tendo em vista que Abraão não poderia ter filhos, muitas dificuldades, Deus fez uma promessa, até então ele não viu a promessa se cumprir, tentou agir por conta própria, fez um péssimo negócio, porque Deus é gracioso, não o moeu, por ter desobedecido de maneira tão franca e estúpida. Deus então cumpriu sua promessa, lhe deu o filho, e quando ele pensou: agora eu tenho o filho da promessa, o filho que Deus disse que eu teria, o filho que seria o canal de bênção para todas as nações, e de repente Deus chega do nada e diz: pois é, o filho que agora você tem, eu quero de volta, dá-me-lo. E aí você fica sem entender. Ué, mas o senhor não prometeu o filho? Sim, e aquela conversa lá de bênção para as nações, tal. Desculpa, só para entender, assim, como é que vai acontecer esse negócio das bênçãos com as nações se o meu filho morrer? Eu acredito que aqui começa uma participação honesta na ceia. Quando você olha para essa mesa e a tua falta de fé é tão grande, a tua falta de espiritualidade é tão grande, você está tão carnal, tão material, tão vazio, que você olha para esta mesa e você sinceramente se pergunta: Deus, participar desse negócio vai me ajudar em quê? Para que serve esse ritual todo? Nunca me ajudou. Nunca resolveu um problema meu. Para que eu vou participar disso de novo? Esse é o momento em que Abraão olha para a realidade e se pergunta: Deus, eu não estou entendendo o que é que o Senhor está fazendo. Acho que o Senhor não vai chegar onde o Senhor quer, do jeito que o Senhor está fazendo. Mas aqui está um detalhe precioso em Abraão. Apesar de suas suspeitas, apesar da sua leitura, apesar do seu entendimento sobre o assunto, ele faz o que o Senhor pediu. Aos estudiosos da Eucaristia, sabem do que eu estou falando? O meio de graça é exatamente a atitude piedosa e dependente de alguém que olha para Deus e diz: de onde me virá o socorro? Você está precisando de ajuda, só que você sabe a quem pedir ajuda. Por isso você não é idólatra, por isso você não recorre a outros deuses, falsos deuses, por isso que você não recorre a outros meios. Se você é rico, usar o dinheiro. Se você é influente, usar a política. Se você é belo, é forte, usar os seus atributos. Se você é violento, usar a da ameaça. Se você não tem caráter, usar do roubo e do assassínio. Não, nenhuma forma dessa você utiliza. Você vai buscar em Deus a resposta. A isso, a Bíblia chama de obediência. Obediência. Fazer o que o Senhor pediu para você fazer. Só isso.
Não é à toa que as Escrituras vão dizer que é importante que, se você quiser caminhar com Deus, você deve obedecer. Obedecer. Há uma bênção, há um caminho de bênção na obediência. A obediência não é só ser bonitinho. A obediência é agradar a Deus. É fazer o que Ele tem prazer. Por isso Jesus é chamado de meu filho, no qual tenho todo prazer. Muitas pessoas acham que Jesus veio para o mundo para mostrar que Ele tem todo o poder, porque o Pai lhe deu todo o poder e que agora é o nome dEle que importa. Calma, devagar. Você não entendeu tudo. Jesus veio mostrar que tudo que Ele tem, tudo que Ele é, todo o poder, glória, força, serve para uma única coisa: seja feita a tua vontade e não a minha. A glória de Deus Pai. O Filho existe para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Abraão vai sacrificar seu filho e tem nesse momento um embate bastante difícil, porque o seu filho então faz a célebre pergunta, triste, dura, amarga pergunta: pai, já está tudo aqui, já entendi que é um sacrifício, só não estou entendendo quem é que vai ser sacrificado. E o pai tem que dizer uma dura verdade para o seu filho: será você. Algo que não está no texto, mas que eu acho que você deveria se perguntar: qual criança permaneceria ali? Eu convido a você que é pai e mãe a pedir que os seus filhos tenham o coração de Isaac. Essa criança soube o que ia acontecer. E nada de passar sebo nas canelas, não. Ele permaneceu obediente ao pai, humildemente. Como Jesus. Seja como tu queres e não como eu quero. Talvez por isso Jesus fale em outra passagem: se vocês conhecessem as Escrituras, vocês saberiam que elas falam de mim. Elas sempre apontam para mim. O texto segue para nós aqui com o versículo 9, dizendo então que Abraão chega ali, edifica um altar, e ele põe o seu filho em cima e se prepara. Há todo um preparo para esse altar. Abraão faz um altar para poder adorar a Deus. Ele prepara esse espaço para glorificar a Deus na sua obediência. A ceia do Senhor é isso. Por isso que Jesus, quando dá as ordens pela primeira vez, ele dá todos os detalhes. Vocês vão fazer isso. Vão entrar por essa porta, vão caminhar por esse trecho, vão encontrar um lugar assim, assim, vão falar com fulano de tal, vão subir até o segundo piso, e lá vocês vão encontrar tudo pronto, e vocês vão preparar a ceia, daqui a pouco a gente chega. Tem um preparo para isso. E Jesus está dizendo todos os passos que devem ser tomados para você se preparar. A ceia exige preparo. E um dos preparos da ceia tem a ver com a reverência com que você participa desses elementos. Lembre-se que a última Páscoa judaica inaugurou a primeira ceia cristã. Com preparo. Abraão prepara tudo, e eu faço uma pergunta. Quando a gente vem para a ceia, nós preparamos o quê? Você preparou exatamente o quê para estar aqui hoje? Qual foi o seu nível de preparo? Eu não vou tecer muitas palavras sobre isso, eu vou te fazer só uma pergunta.
Será que você veio hoje para a igreja, por exemplo, só uma? Tem várias linhas de ação, mas eu só vou numa. Por acaso você chegou em casa e disse assim: Deus, hoje vai ter ceia, culto, é Páscoa. Deus, que Jesus ressuscite uma vida hoje na nossa igreja. Que haja conversão hoje na nossa igreja. Se preparar para a ceia. E não só vir assistir o culto. Preparar-se para a ceia. Esse é um primeiro ponto. Preparar-se para a ceia. Segue o texto dizendo para nós que Abraão então estende a mão, levanta o cutelo para poder sacrificar o seu filho. Isso quer dizer que as coisas estão na nossa mão. Nós devemos fazê-lo. Abraão não passa essa atividade para ninguém. É ele que tem que fazer. Até quando saiu de casa, foi arguído pela sua esposa, e ele no coração manteve tudo e disse: meu bem, fica fria, ajoelha aí e pede para Deus fazer um milagre, que o resto sou eu que vou fazer. É uma questão pessoal. Você não poderá fazer isso em nome de alguém, e não adianta esperar que alguém faça isso por você. Filhos, às vezes, têm essa impressão: minha mãe é uma mulher de oração. Eu não, mas a minha mãe é. E vai se fiando nessa de que a mãe ora por ele todos os dias, mas ele não ora. Participar da ceia é lembrar que existe uma participação sua, pessoal, intransferível. É você que tem que fazer algo, não são os outros. É você. Portanto, não dá para participar da ceia do Senhor simplesmente como se fosse uma distribuição de alimentos. Um sopão gratuito, onde não há nenhuma parte em que você contribua, você só aproveita. Não, tem que ter algo seu, a sua parcela de contribuição. E de novo vem a pergunta: qual é a sua parcela e a minha parcela hoje aqui? Segue o texto dizendo para nós: mas do céu lhe bradou uma voz, o anjo do Senhor chamou Abraão pelo nome 2 vezes, e ele respondeu: eis-me aqui. Esta palavra, essa expressão é muito importante. E vocês sabem por quê? Por 2 motivos. Porque a primeira vez que Deus chamou alguém pelo nome, esse alguém não apareceu. Lembra? Adão, onde estás? Que eu te chamo e você não vem. O pecado faz isso. Deus chama, mas você não vem. E eis-me aqui é a palavra tradicionalmente conhecida nas Escrituras como a única resposta de um coração crente. O Espírito, o anjo fala com Maria e ela diz o quê? Eis-me aqui a tua serva, faz conforme a tua palavra. É assim com o célebre texto do profeta, o grande profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Abraão, Abraão, onde estás? Eis-me aqui, eis-me aqui. Respondendo à chamada. Eu gostaria que hoje você participasse da ceia, e do fundo do coração eu queria que você ouvisse essa voz chamando o seu nome. Eu gostaria de você dizer no seu coração, na sua oração: Senhor, hoje eu vim para a ceia, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não faltei ao teu chamado. Eis-me aqui.
Não se furte as responsabilidades e a comunhão com o Senhor. Eis-me aqui. Não faça como Adão. Eis-me aqui. Segue o texto para nós. Depois que Abraão responde, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Aqui está o ponto do compromisso, queridos. Neste altar preparado, Abraão vai disposto a renunciar a algo. Ele vai disposto a renunciar o seu filho, seu único filho, filho da promessa. Essa passagem não consegue, em linguagem humana, traduzir para nós tudo o que está acontecendo ali. Mas o que eu posso dizer ao seu coração hoje, que serve ao meu, é que a mesa do Senhor, preparada, é o lugar onde nós devemos trazer para o Senhor algumas renúncias. De novo, não é um lugar onde você vem feito videogame, sabe? Aquele game que você vai fazendo no jogo, passando a fase, qualquer que seja o layout do jogo, e tem uns cantinhos onde você pega moedinhas, pega coraçãozinho, pega vidinha para você continuar na próxima fase. A ceia não é isso. Não é Mario Brother, que você chega aqui, pega mais vidinha e pode continuar vivendo a sua vida como você quer. Alguma coisa tem que ficar aqui. E é a sua renúncia. Algo que você está abrindo mão. E você está abrindo mão não porque você está fazendo uma troca. Você está abrindo mão porque o Senhor pediu isso de você. Então, entre todas as sugestões possíveis, hoje aqui, eu quero dar a você uma só. Uma só. Na palavra do profeta ele diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Entregar a Deus a renúncia de algo. Eu queria que hoje você participasse da ceia dessa forma. Senhor, hoje eu estou abrindo mão de algo. Pode ser aquilo que o seu coração trouxer. Por exemplo, Senhor, vamos começar com banalidade? Vamos. Senhor, eu estou deixando o PlayStation hoje. Há 30 anos atrás, pregar sobre isso seria um absurdo. Mas hoje em dia, com esses marmanjos da minha idade, em casa, jogando videogame, com a esposa olhando ali, tem que avisar, né? Melhor pedir. Senhor, hoje eu estou deixando esse negócio aqui. Sei lá, o cigarro, a bebida, a mentira, a pornografia, a deslealdade, a preguiça, a falta de amor, a falta de paciência, a falta de piedade, a falta de amor, a santidade. Lembre-se, sem santidade não vai dar para ver a Deus. Qual é a renúncia de hoje? Talvez por isso Abraão acabou ganhando de Deus esse amor tão grande e essa prova tão grande de que o ser humano, mesmo sendo pecador e falível, é capaz de operar coisas impressionantes. Quem daria o seu próprio filho? Quero cutucar você também hoje. Talvez porque Deus tem cutucado a minha vida em outras áreas. Quem sabe a sua renúncia hoje seja o teu desejo de longa data de não ser incomodado, de ter uma vida tranquila e não entregar a sua vida para servir a Deus no campo missionário. Você tem medo do campo missionário. Você sabe que se você for para lá,
você terá que renunciar a algumas coisas. Então você cria uma vida boa. Frequenta a igreja, é dizimista. Mas se o Senhor pedir a tua vida, você não dará. Você vai dar para Ele o teu dinheiro, você vai dar para Ele um pouco do teu tempo, você vai dar para Ele evangelismo, você vai dar para Ele palavras de amor pela igreja, você vai dar para Ele um bom testemunho falando que a igreja é linda, que Jesus é lindo, e você é um propagandista da igreja, mas você não dará para Ele o que Ele está pedindo. Eu quero a tua vida toda para mim. Como se você dissesse: Senhor, pegue todas essas coisas, eu abro mão disso tudo, mas eu queria viver a vida que eu quero. Eu queria que o Senhor fosse só um amuleto, onde na hora que o bicho pegar, eu dou ali pelos poderes de Grayskull. Não, esse é velho demais, meu Deus, desculpe. O que está na moda hoje aí, hein, gente? Hein? Eu só vou lembrar aqui de Jaspion, cara, Changeman, isso é velho demais. Mas qualquer que seja a sua tentativa pecaminosa, independente se é dos anos 80 e etc., eu quero que você veja, querido irmão, ainda que eu fale com certa graça, qual é a desgraça que está por trás disso. Você não quer servir o Senhor. Você não quer renunciar certas coisas para o Senhor. Mas nunca esqueça, enquanto você não entregar tudo, dele você não terá nada. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. 99% não é 100%. Todo o seu coração. Você está disposto? Compartilho isso com vocês com muito amor, queridos, porque dias atrás, conversando com os missionários da Missão Europa, falando sobre a questão de sustento, e é uma coisa difícil, porque lá é tudo em euro. Então, assim, o sustento lá no campo missionário seria algo em torno de 4.000 euros por mês. Isso representa quanto em reais? Uma pancada, doída, né? Então, e perguntando para os irmãos que estão lá há muitos anos, assim, cara, como é que vocês estão lidando com isso? Porque o dinheiro de vocês maciçamente vem do Brasil, onde o câmbio é muito baixo. Como é que vocês estão se virando? E a resposta deles foi muito simples, me envergonhou por demais da conta, mas também foi aquela envergonhada assim que te faz crescer. E ele disse assim: Mike, se você não estiver disposto a confiar que Deus proverá, não venha. Não venha. Aí mexeu com o cara do sul, né, tia? O cara olhou e falou assim: se não for para confiar e ter fé, não vem para cá. Mas agora é que eu vou, agora que eu piso nesse negócio, o bril mexeu. Pois é, vai precisar de renúncia, vai precisar abrir mão. E o mais bacana, quem está na área missionária, você vai ter que convencer sua esposa e seus filhos da mesma coisa. Se para você é difícil, imagine convencer eles. Só o milagre. Queridos, qual é a renúncia? Qual é a entrega? O que é que você está disposto a entregar ao Senhor? O Senhor Jesus já deixou isso claro. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Se você tentar buscar nesse mundo uma vida boa, justa, um cidadão de bem, paga as contas, um cara honesto, cuida da família, mas não entregar a sua vida ao serviço, à glória e à missão, para a glória de Deus, então você não fez nada. Você não fez nada. Gente, ser gente boa não é a missão de Deus em Cristo. Entenda isso. Não faça a confusão entre a sua percepção de ideologia política, da sua visão sobre cidadania, com a missão de Deus no mundo. São coisas bastante diferentes e requerem posturas bastante diferentes.
Tendo Abraão erguido os olhos, então ele viu atrás dele um carneiro preso pelos chifres, e entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu no lugar do seu filho. Aqui uma mensagem clara do que temos na ceia. Hoje nenhum de nós vai ver nem um cordeiro sendo sacrificado, nem tampouco uma criança. Mas nós vamos participar de pão e vinho, porque Jesus pediu que nós fizéssemos isso para lembrar que o pão representa a carne e o vinho representa o sangue. Ou seja, nesse altar nós não vamos ter que sacrificar nada. Quero que você entenda esse ponto. Você não vai ter que sacrificar nada, porque o Senhor trouxe o cordeiro. Porém, Ele traz o cordeiro para a vida daqueles que estão dispostos a dar a vida por ele. O cordeiro vem depois de você demonstrar do que é que você está disposto a abrir mão. Não vem antes. Primeiro você se entrega, primeiro você se oferece, primeiro você doa, primeiro você reconhece o que ele merece. E depois Ele te abençoa conforme a riqueza da sua graça. Isso é uma troca? É claro que não. Por óbvio que não é. Como eu falei há pouco sobre o câmbio aqui do Brasil e da Europa. Não tem câmbio nessa troca. Não tem algo que eu possa oferecer e pagar para Ele. O que está acontecendo é que você está entregando a prova do que você está disposto a fazer. Por isso que quando Jesus olha aquela viúva entregando só um pouquinho, Ele deixa claro essa bela e maravilhosa lição do Evangelho, que não é o valor, a quantidade, o tamanho, mas é a disposição. E Jesus diz, ela, dentre todos que deram esse monte de coisa, foi a que mais entregou. Porque ela deu do pouco que tinha. Ela poderia dar a desculpa de que ela é pobre, a desculpa de que ela precisa, ela poderia provar que ela necessita daquele valor, mas ela preferiu ficar sem, para poder contribuir com a obra de Deus. Ali ela demonstrou o que é que ela está disposta a fazer. A ceia é um lugar onde a gente deveria repensar o que é que a gente está disposto a fazer. Como diria a palavra de Deus, numa pergunta profunda, como poderemos ignorar tão grande salvação? Numa cantata de Natal, aliás, de Páscoa, eu lembro que uma das narrações que impactou a minha vida, o narrador falava coisas mais ou menos assim: a cruz. A cruz já foi rejeitada, adorada, humilhada, envergonhada, descartada, usada para o mal. E ele faz uma lista de coisas que aconteceu com a cruz e ele termina dizendo, mas tem uma coisa que o ser humano não conseguiu fazer com a cruz: ignorá-la. Ela existe. Ela existe. Trate-a como você quiser. Faça até de conta que ela não existe, mas você terá que se esforçar para fazer de conta que ela não existe, porque constantemente o mundo e a realidade te lembrarão, a cruz existe. Pode ser o seu momento de mágoa mais profunda, de revolta pelo que Deus não te fez, não te entregou. Pode ser que você passe anos abandonando a igreja, sem pisar numa igreja, traumatizado, frustrado, decepcionado com o que te aconteceu, mas você não poderá ignorar que ela continua lá, no centro da história. Inclusive na hora que você for colocar a data do dia, em qualquer documento, lá está. 20 de abril de 2025, Anno Domini, ano do Senhor. Para outros, depois de Cristo.
não dá para ignorar. Até no calendário não dá para ignorar. Abraão pega esse cordeiro, faz o sacrifício, e aqui se encontra para nós a bênção e o milagre que eu quero compartilhar com vocês. Por causa do que aconteceu com Abraão, ele dá um nome para aquele lugar. E ali surge uma das expressões que nós conhecemos como nome do Senhor. O texto hebraico vai trazer, na palavra mais genérica de Deus, vai trazer Elohim. Mas que mais para frente nós vamos transformar em Jeová. No texto hebraico vai ter Elohim Yireh, que você vai conhecer como Jeová Jiré, o Senhor proverá. A ceia do Senhor é a alimentação da nossa esperança cristã. O Senhor proverá. A ceia é a participação desse trecho do céu que mostra que os teus olhos não estão fixos apenas neste mundo. E se o seu filho se negar a servir o Senhor, abandonar a fé, o que é que você, pai e mãe, vai fazer? Você vai buscar o altar do Senhor e você vai crer que o Senhor proverá. Crer que o Senhor proverá é crer que na hora que realmente for importante, na hora que realmente as coisas escaparem a todo o controle humano, na hora em que realmente for para a glória de Deus, Ele vai agir. É aceitar a realidade de que Ele governa e que Ele entrega as coisas no justo momento, no tempo e na hora, no kairos de Deus, não no cronos nosso. Deus, mas eu estou vivendo essa angústia, esse casamento difícil, há 35 anos. Olha, meu querido, minha querida, pode ser mais 30. Quando chegar a devida hora, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Uma das angústias mais terríveis da vida cristã é esperar pelo agir de Deus. Abraão é exemplo disso. Ele não esperou e resolveu ter o filho por conta própria. Pisou na jaca, não deu certo. Essa angústia de você esperar por Deus significa a sua submissão. E eu pergunto ao seu coração nessa noite, o que é que você tem esperado do Senhor? O que é que tem estado no seu coração de maneira recorrente? E não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece. Participar da ceia, participar da fé. O Senhor proveu e o Senhor proverá. E continuará fazendo isso, porque esse é o nome dEle, Jeová Jiré. Eu não sei o que está te atormentando o coração, mas nesse domingo de Páscoa, eu gostaria que você participasse da ceia do Senhor disposto, obedientemente, a analisar o que é que você tem renunciado para caminhar com o Senhor. Será que você tem tido alguma renúncia mesmo? Porque talvez você acabe descobrindo que você tem vindo à igreja, participado dos trabalhos, tem cargo na igreja, mas você não tem renunciado nada. Você vive para você mesmo, para a sua própria vida, para o seu próprio bem-estar. Você não tem aberto mão. Você tem corrido atrás do que você quer. E talvez por isso que você está com o coração tão ansioso, tão nervoso e tão bravo com Deus. Porque Deus não dá o que você quer. Você está sendo bonitinho e Deus não entrega o que você está pedindo. Porque você está vivendo para a tua vida, para o teu prazer. Opa! Não é exatamente isso que as Escrituras nos ensinam? Pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Poderia acabar aí o texto, né? Mas não, o texto continua, ele explica o que é pedir mal.
para gastardes em seus próprios prazeres. Por isso que você não recebe. Porque você não quer renunciar a nada. Você só quer que Deus te dê coisas. Quem não está disposto a renunciar a algo, não tem como caminhar com Jesus. A vida com Jesus é uma vida de renúncia. Para que você possa receber dele a provisão dele. Do modo como ele provê, o quanto ele provê, quando ele prover. Isso é viver na dependência de Deus. Por isso, esse belo nome, o Senhor proverá. Hoje eu quero celebrar a ceia do Cordeiro Pascal, lembrando que ele veio trazer ao nosso coração a lembrança de que através desta ceia, há algo que Deus já está provendo para nós. Primeiro, que ele vai cear de novo conosco. Segundo, que essas angústias terão fim. Não mais choro, não mais dor, não mais lágrima. Terceiro, que ele está escrevendo no seu coração o DNA de Jesus. De alguém que vai aprender a viver para a glória de Deus. Dependendo só de Deus e entregando a sua vida para Deus. Eu queria que hoje nós participássemos da ceia com esse espírito de um Deus que tem mostrado o que quer de nós, tem mostrado o que oferece por nós e que hoje você vai colocar diante dele na sua oração. O chamado da ceia de hoje é um chamado à busca por aquele que tudo provê. Mas eu espero que eu tenha conseguido trazer ao seu coração essa caminhada da provisão. Deus não é só uma despensa que você descobriu, abriu a porta e disse: uau, está cheio, vamos encher o pacote. Não. Deus é um ser, é uma pessoa. E Ele quer ter um relacionamento com você. E tudo que Ele quer é ensinar você a ser igual a Jesus. Ele já proveu tudo. Para hoje e para sempre. Participe da ceia agradecendo, mas também se dispondo a renunciar a algo. Eu quero orar com você. Quero te cutucar e perguntar se o Senhor pedir a tua saúde, você daria? Para evangelizar num leito de hospital por 5 anos seguidos? Se o Senhor pedisse de você, seus filhos, você daria? Se lembrando que eles não são seus, são dele? Se Deus te pedir para abandonar o seu emprego, sua carreira promissora, para ir para o Afeganistão, pregar o Evangelho a uma população que clama e chora, pedindo por Jesus, você abriria a mão? Se Deus pedisse para você deixar de lado seus temores, seu conforto e sua preguiça, e se dispor a ser um diácono, um presbítero, um professor das crianças da nossa igreja, você daria do tempo de vida dele, que ele te dá, para educar as crianças da nossa igreja? São muitas as formas de abrir mão e de servir. Se ele te pedir, você está pronto para oferecer? Abraão estava. Mas lembre-se, nem todo mundo está. Quando Jesus faz essa proposta para um jovem, rico, estudado, ele não quis. Jesus chora. E o autor bíblico relata, Jesus o amou. Jesus vai continuar amando, mesmo que você o rejeite. Mas tem que ter resposta positiva. Tem que ter. Eu quero que você participe da ceia hoje, dizendo esse sim para o Senhor.
Senhor, eu entendo essa ceia, eu entendo a história, eu sei que custou caro, mas eu quero confessar diante do Senhor que eu não tenho no meu coração ainda, pelo Espírito Santo, a devida compreensão da grandeza do que o Senhor fez por mim, pelo que te peço perdão e peço que o Senhor toque o meu coração, que o Senhor abra os meus olhos e veja quais são as áreas onde o Senhor ainda precisa assentar o teu trono no meu coração. Dá-me coragem, que eu deixe de lado minha cultura, minha criação, os valores, o meu país, as piadas, o mau gosto, o olhar dos outros, o julgamento alheio, e que eu viva só para o Senhor. Que eu me alegre somente por pertencer ao Senhor. Que eu tenha satisfação somente na Tua graça. E que eu viva esperando do monte do Senhor, que há de prover todas as coisas. É isso que eu quero. Essa é a minha oração por você. E nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Amado Deus e Senhor nosso, encerramos essa exposição da Tua palavra, aprendendo com o Teu servo, que apesar de todas as falhas, limites e pecados, na Tua palavra é conhecido como o Pai da fé. Aquele a quem o Senhor sustentou, chamou e usou, apesar de toda debilidade e pecado. Porque todo o poder pertence ao Senhor. Ó Deus, nós Te buscamos em oração agora, nessa noite de Páscoa e de ceia, para que a luz da Tua palavra, o Teu Espírito Santo mexa com os nossos corações e transforme tudo o que estamos fazendo em algo que redunde em glória para o Teu nome. Que o Teu Espírito traga para nós o convencimento profundo de que nossa vida só serve se for para Te servir. Dá-nos também, ó Deus, a coragem de dar os primeiros passos para, renegadas as paixões, fique tudo para trás e assim em novidade de vida possamos Te servir com alegria e simplicidade no coração. Que essa noite, essa ceia não seja apenas mais uma ceia, mas que ela seja a ceia da Tua provisão, que chama e desperta vocações, que abre os olhos a pecadores e que dá à Tua igreja a força e as bênçãos espirituais necessárias para que ela continue Te servindo como Tu queres. Pedimos que o Senhor abençoe nossas famílias, para que possamos enfrentar as dificuldades, afastamentos, friezas espirituais e chegar ao ponto de, com louvor, dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, como nós gostaríamos que nossa casa fosse toda Tua. Que cada filho, cada filha Te servisse com paixão no coração, fosse comprometido com o Senhor. Ó Deus, nós Te entregamos tudo que temos e tudo que somos. E pedimos que o Teu milagre se faça em nossa vida hoje, aqui, através do pão e do vinho, com essas bênçãos espirituais administradas pela Tua sabedoria e graça. Nós precisamos dela, Senhor. Todos nós precisamos dela. Precisamos da coragem que ela nos traz, da ousadia que ela nos traz, da transformação que ela nos traz. Precisamos de toda fonte, toda sorte de ação do Senhor em nossas vidas, e por isso clamamos, ó Deus, opera com graça e poder em nosso meio hoje aqui, mais uma vez, porque só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode prover. Te entregamos nossa oração agradecendo pelo pão e pelo vinho, lembrando da maravilhosa e mais preciosa provisão do Senhor, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedimos que o Senhor governe aqui na igreja e em nossos corações. Aceite nossas confissões, todo louvor, e assim, ó Deus, nós oramos, pedimos e agradecemos, no nome precioso do Cordeiro Jesus. Amém.
Queridos, eu quero pedir ajuda hoje aqui, presbítero Marcos,